Toda vez que meu namorado vinha dormir na minha casa, eu apagava, não lembrava de nada no dia seguinte. E quando eu descobri o motivo e o que estava acontecendo, eu fiquei sem acreditar. Vai só escutando essa história. Eu conheci esse cara através do meu irmão, porque ele era um amigo distante e eles se aproximaram. Enfim, o meu irmão acabou apresentando ele pra mim e a gente acabou, ficando algumas vezes e não demorou muito, a gente começou a namorar. Eu quase não ia pra casa dele. Por quê? Porque ele morava na cidade vizinha. Então, quando a gente se via, ele vinha pra minha casa, passava o final de semana e na segunda-feira, ou até mesmo no domingo, ele voltava pra casa dele. Como a gente passava a semana toda sem se ver, só por mensagem que a gente ficava se comunicando. Então, quando ele vinha pra minha casa todo final de semana, a gente gostava de ficar em casa pra ver um filme. A gente não gostava muito de sair, a gente preferia ficar em casa. Só que eu comecei a perceber que toda vez que ele vinha pra minha casa, eu simplesmente apagava e eu não lembrava de nada no dia seguinte. Então, eu comecei a ficar muito desconfiada e aí eu percebi, que todas as vezes antes de dormir, ele me oferecia sempre um copo com água. E eu comecei a pensar, que esse copo de água que ele estava trazendo pra mim poderia estar vindo com alguma coisa. Por quê? Porque eu simplesmente apagava e não lembrava de nada. Então chegou, o final de semana, ele veio pra minha casa como de costume. E como sempre, antes de dormir, ele me deu um copo de água. Porém, dessa vez, eu não bebi. Eu fingi que tinha bebido a água e fui deitar. E quando deu, uma meia horinha depois que ele me deu o copo de água, eu escutei o meu namorado se levantando da cama. E aí, quando eu levantei, eu vi o que estava acontecendo. E eu fiquei sem acreditar. Quando eu saí do meu quarto, eu vi, que a porta do quarto do meu irmão estava aberta e estava vindo um barulho muito estranho de lá de dentro. E quando eu entrei no quarto do meu irmão que eu vi, o meu irmão estava tendo relação com o meu namorado. Sim, gente, eles estavam se pegando no maior love. Quando eu questionei os dois o que estava acontecendo ali, eu tive a maior surpresa. E então, o meu irmão me falou que já estava ficando com o meu namorado há um bom tempo, inclusive antes da gente namorar. Mas como os meus pais nunca aceitariam meu irmão com outro homem, ele teve a ideia, de me apresentar a esse menino que ele estava namorando, porque assim os dois conseguiriam ter um relacionamento mais próximo, e nunca ninguém desconfiaria. E pra mim não descobrir, ele colocava remédio na minha bebida pra eu dormir, a noite inteira. E assim, gente, ele dormia com meu irmão e quando era de manhã, bem cedinho, ele voltava pro meu quarto pra eu não desconfiar de nada. E depois, de ter me falado toda essa situação, ele ainda me pediu, gente, pra poder eu não contar pros meus pais, porque isso acabaria com a vida dele. Então, como eu também, fui lesada com toda essa situação, eu falei pra ele o seguinte, que eu jamais contaria essa situação pros nossos pais, mas que ele, meu namorado, teria que pagar um valor pra mim todo mês. E assim eu ficava de boca fechada e ainda continuava fingindo estar namorando com ele. Para os dois continuar tendo o que eles tinham desde o começo, deixei bem claro pra eles que pra manter minha boca fechada não seria qualquer valor. E além de passar por essa decepção, eu ainda tenho que mentir pros meus pais. Mas e aí, gente, o que eu fiz foi certo? E no meu lugar, o que vocês fariam? Deixa aqui pra mim nos comentários.